que bolar algum jeito do Cloud ligar a gravação automaticamente. Que agora eu tô programando, né? Daí eu tô Ah, descobrindo essas coisas aí muito legais que dá para fazer nesse cloud. Eu, por sinal, te recomendo muito a usar essa inteligência artificial aí. Ela é bem diferente do Gemini, do ChatGPT. Ela meio que vira um empregado teu, assim, sabe? Se tu pedir as coisas é. certas para ela, ela te ajuda muito bem, assim. Ela faz coisas impressionantes. Eu tava lendo sobre isso. Eu tenho usado o chat GPT, mas todo mundo está falando bem do Cloud, que é bem mais avançado. Tenho que É, testar também. assim, o Claude é mais fraco que o ChatGPT, só que ele faz coisas que o ChatGPT não faz, né? Tipo, ele faz esses serviços para você, né? Ele entra no teu computador e faz coisas para ti, entendeu? Só que se tu, por exemplo, pedir pro Claude fazer uma conta, ele é mais fraco que o ChatGPT. Ele pode errar, o Hum, ChatGPT não, entendeu? entendi. Por exemplo, esses dias eu tava programando um joguinho no Cloud, no ChatGPT funcionou, no Cloud não. Anyway, Hum, então, voltando aqui, né? Qual que é a ideia? Se nós, por exemplo, temos aqui o log da base 3 do 81, a gente tem que se perguntar assim, o que que eu tenho que levar no 3 para dar 81? Então, o logaritmo, ele te faz uma pergunta. O que é que eu tenho que colocar, o que que eu tenho que elevar na base do meu logaritmo para dar o logaritmando? É isso que o log te pergunta. Beleza? Então você pode beleza. pensar assim, pô, mas que função inútil, né? Não, mas não é bem assim, porque o log, ele serve para muitas coisas, do tipo tirar a variável do expoente. E daí tu consegue linearizar um problema, o que facilita, de modo geral, tu resolver conta. Por exemplo, né? Gráfico, coisas de administração, de economia aí, né? Gráfico sei lá, de uma coisa aí que cresce rápido, Bitcoin, por exemplo, cresce assim, né? Só que fazer as contas com uma escala tão grande assim não é interessante. Então, o que que o logaritmo faz? Ele te permite linearizar. Então, o gráfico do Bitcoin, que era um negócio absurdo assim para fazer conta, ele acaba virando uma coisa um pouco mais linear. E daí você consegue fazer contas mais simples com ele. Beleza? Beleza. Ah, certo. Então, o log serve para muita coisa, né? A escala Richter é uma escala logarítmica, o pH é uma escala logarítmica, o decibel é uma escala logarítmica, por aí vai, né? Não sei se eu já te falei sobre isso. Não. Por exemplo, quando tu vê um terremoto, né? Ah, teve um terremoto escala 6. Ninguém fala nada sobre esse terremoto, que não é grandes coisas. Só que com escala 7 já destruiu tudo, né? Sim. Daí, se você for pensar em nota, né? Notas na escola, pô, tirar um 6 e tirar um 7 é praticamente a mesma coisa. Mas por que que então um terremoto escala 7 é muito mais intenso que um escala 6? Porque, na verdade, é uma escala logarítmica. Então, do 6 para o 7 são 10 vezes a potência. Sacou? São 10 vezes. Porque os números na escala logarítmica, né, são como se fossem exponenciais, que eu estou te falando aqui. Então, de uma unidade para outra, na verdade, tu variou 10 vezes. E daí, sei lá, do 6 para o 8, né, são 100 vezes a intensidade. Por aí vai. Ok? Então, claro, Ok. a gente vai ver aplicações disso eventualmente aí. Então, outros exemplos aqui, né? Se você tem, por exemplo, o log da base 2 do 16, qual que é a resposta? Você tem que se perguntar o que, que eu tenho que levar no 2 para dar 16, 2 elevado a 4. Daí você pode estar pensando assim também, pô, mas às vezes pode ser que eu coloque um número ali que não tem uma resposta perfeita, né? Se eu colocasse 17 já daria pau, certo? Certo. Vamos dar um número inteiro, mas tem um número quebrado que é uma aproximação, ok? Ok. Então, tem isso, né? Às vezes o log não é tão simpático como nessas situações aqui. A criançada tem medo do log, mas quando eu explico desse jeito, eles perdem o medo. Eu acho incrível isso, cara. E o Lula devia me convocar lá para ser o ministro da educação dele, né? No Brasil mudava. Ó, propriedades do log aqui. Vamos lá. Essas propriedades, todas elas surgem dessa lógica que eu te expliquei, né? Então você pode decorar ou você pode entender. Por exemplo, log da log onde a base do log é igual ao que está dentro do logaritmando aqui dá 1. Por quê? Porque, de novo, o que, que eu tenho que levar no B para dar B? B elevado a quanto dá B? O que, que eu tenho que levar para continuar sendo a mesma coisa? É o 1, certo?
B elevado a 1 é 1, concorda comigo? Por aí vai. Uhum. Então, outra coisa, o que eu tenho que levar no B para dar 1? Veja que já não é a mesma pergunta, né? O que eu tinha que levar no B para dar B? O que eu tenho que levar no B para dar 1? É o zero, porque qualquer coisa elevada a zero dá 1. Certo? Certo. Pode crer. Outra coisa, né? Isso aqui, até minha irmã chegou para mim e perguntou, mas por que qualquer coisa elevada a zero dá 1? Né? Mas vou te explicar, já que nós estamos avançando aí, né? Eu poderia me perguntar, mas por quê, né? Só é porque Deus quis? Não, não é bem assim. Por exemplo, eu tenho certeza que você concorda comigo que B dividido por B dá 1, certo? Certo. Qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Hum. Né? Se eu tenho 10 reais, vou dividir para 10 pessoas, cada uma fica com R$ 1. Né? Muito bem. Só que do ponto de vista de potência, que nem a gente viu na outra aula, B é a mesma coisa que B elevado a 1, né? Porque, de novo, poderia ter falado de B ao quadrado aqui, tanto faz, né? A questão é que eu posso colocar esse númerozinho em cima. E pela regra, também daria 1, é isso que eu quero dizer. Se fosse B ao quadrado dividido por B ao quadrado, também daria 1, certo? Mas eu vou usar o númerozinho 1 aqui porque é mais fácil. A gente viu na aula anterior, nas regras de potência, que quando a gente tem divisão de bases iguais, diminui o expoente, certo? Certo. No expoente de baixo. Isso aqui dá B, isso aqui vai ficar B elevado a zero. Só que a gente já sabe que essa resposta aqui dá 1, não é mesmo? Sim. Então, por isso que eu posso concluir, né, que B elevado a zero é 1. Sacou a ideia? Sim. Legal. Agora, voltando pro log aqui, né, você já entendeu o bagulhetes. Agora, vindo para cá. Note que dessa vez nós temos um carinha dentro do log que tem um expoente. Então, aqui está uma das missões mais importantes do log. Tirar os expoentes do expoente. Veja que o y foi para frente do log aqui, né? Então, se ele fosse uma variável, ele ficaria muito mais fácil de trabalhar, de encontrar o seu valor. Até porque, de modo geral, isso aqui é um número, né? A base normalmente é um número, a base do expoente também é um número, né? Então, isso aqui tu jogaria na calculadora e chegaria num número. Daí tu faria o resto da conta que precisasse ali para encontrar o valor do y, né? Então, bem de boa. De modo geral, a gente não joga qualquer log, né? A gente joga o log do mesmo número da base do expoente, justamente para já cortar, né? A gente corta log de B com o próprio B, sobra só o x, beleza? Beleza. E também o contrário, né? Se tu tiveres um B elevado a log de B de alguma coisa, sobra só o argumento. Ok? Show. Tranquilo, tranquilo. Então agora eu vou fazer umas continhas aí contigo. Eu vou fazer essas 3 últimas e vou te pedir as 3 primeiras, beleza? Beleza. E aí, tu acha que com o que eu já te expliquei só falando aqui, só nessa bela exposição que eu fiz, seria... Tu achas que tu conseguirias fazer? Não tô te pedindo pra fazer, mas tu acha que conseguiria fazer esse negócio aí? Tenho dúvidas. Tem dúvida? Então eu vou fazer a primeira aqui. Ó, é o log do 8 por 27, pô. Esses números aqui estão bem bonitinhos, né? Tem tudo a ver com 2 e com 3. Não é mesmo? Vamos agora dizer que essa resposta vai dar x. Quando eu não sei, eu chamo de x. E agora eu vou aplicar aquela regra. O que é que eu tenho que levar na base do log para dar o logaritmando? Beleza? Beleza. Pô, não tem nada que eu elevo no 8 e dá 16, né? Porque tipo, 8 ao quadrado dá 64, né? Então, trabalhar exatamente com o 8, com o 16, com o 27, com o 81 não vai resolver. O que a gente vai ter que fazer aqui nesse primeiro momento é fatorar os valores, né? Então eu vou pegar o 16 para fatorar. Vai ficar 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Em outras palavras, o 16 é 2 elevado a 4, beleza? Beleza. Por quê? Porque o que é fatorar? É reescrever um número como multiplicações, em especial multiplicações de primos.
Então, o 2 é primo, né? Então, por isso que ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 4 é 16. Então, pela lógica, se 16 é 2 elevado a 4, eu acho que tu concorda comigo que o 8 é 2 elevado a 3, né? Sim. Agora o 81. Pela mesma lógica. O 81 ele não é divisível por 2, então a gente tem que começar dividindo por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 9, 3, 1. Quando chega no 1, termina a fatoração. Então, pela mesma lógica aqui, 3 elevado a 4, né? Então, 81 é 3 elevado a 4. E o 27, por sua vez, é 3 elevado a 3. Beleza? Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esses números pelos carinhas que eu acabei de encontrar. 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, 2 elevado a 4, 3 elevado a 4. Ok? Ok. Daí já ficou legal, porque as bases são os mesmos valores, né? O 2/3. O que me resta agora é trabalhar com as potências para poder compará-las e depois encontrar o valor do x, certo? Certo. Então eu vou ter que usar a propriedade de potência que a gente conversou nas outras aulas. Por exemplo, aqui como eu estou elevado ao mesmo cara, eu posso dizer que é o seguinte, todo mundo aqui é 2/3, né? Tudo isso elevado a 3. Concorda comigo? Sim. Tá, e aqui é a mesma coisa. 2/3 elevado a 4. Isso é uma regra de potência, né? E aqui tem uma outra regra de potência que eu falei para você também, que potência de potência multiplicam-se as potências. Então vai ficar 2/3 de 3x. E aqui vai ficar 2/3 de 4. Então, veja, como é uma igualdade e como as bases são iguais, então obrigatoriamente os expoentes também são iguais, certo? Certo. Então vai ficar 3x igual a 4. Logo, eu fiz toda uma conta de potência para resolver um log. Né? Eu cheguei que a resposta era 4/3, ou seja, qual é o valor que eu tenho que elevar no Hum. 8/27 para dar 16/81? É o 4/3. 4/3. Beleza? Beleza. Show de bola. GH, vamos pro H. Ai, tem raiz, professor. O que eu faço com a raiz? Faz o de sempre, que a gente aprendeu em derivadas. Transforma ela numa potência fracionária. Beleza? Só que tem outro problema aqui, né? Eu tô olhando pro log e não tem base, né? Cadê o númerozinho aqui? Né? Sim. Não tem problema. É que nem raiz quadrada. Quando eu vejo uma raiz assim, eu sei que é a mesma coisa que isso, certo? Tem Certo. coisas na matemática que a gente não costuma colocar. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente vê um log sem um númerozinho ali, a gente já sabe que é 10. Tá. Então, essa coisa aqui é o mesmo que esta. Right? Ok. Sendo assim, eu usando a mesma lógica, né, eu vou dizer que isso aqui é igual a x, e eu vou me perguntar o que, que eu tenho que elevar no 10 para dar 100 elevado a 1/5. Usando a mesma lógica do problema anterior, eu vou fatorar o 10. Eu sei que 10 é, ou melhor, o 100. Eu sei que 100 é 10 ao quadrado, certo? Certo. Eu não preciso fazer aquele risquinho lá, aquelas divisões, seria meio Uhum. besta aqui. É melhor ir direto dessa forma. Então, de novo, potência de potência multiplicam-se as potências e iguala. Beleza? Beleza. Então, próximo caso de família aqui é este númerozão que está em decimal. Até agora a gente trabalhou com frações, né? Então vamos transformar esses decimais em fração. Você sabe transformar um decimal numa fração? Ah, o 0,5 é um meio, é mais fácil. Mas o outro ali. Vai dar um quarto, não? Não, ó, tem uma Ah, regra, né? Uma forma é o seguinte: tu ah, olha quantas casas decimais tem uma, né? Então tu multiplica por ah. 10 em cima e embaixo, porque o 10 tem um zero. Então vai ficar 5 décimos. A gente sabe que se simplificar, dividindo por 5 dá um meio, beleza. Agora, a mesma coisa lá, né?
Tem três carinhas, então tem que multiplicar por 1.000. Tem que multiplicar por 1.000 em cima e embaixo. Vai ficar 125 por 1.000. Ah, meu Deus, tem que fazer essa divisão, né? O que é meio chato. Mas se você dividir 1.000 por 125, vai dar 8. Te garanto. Vamos pensar Sim, comigo. Qual que é a metade de 500? Não é 250? sim, É a metade de 250, não é 125? sim. Então é a metade da metade disso, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que Uhum, 0,500. Concorda comigo? sim. 0,5 e 0,500 é exata a Sim. mesma coisa. Só muda, vamos dizer assim, o grau de precisão da tua medida, mas é a mesma coisa. Portanto, é metade da metade disso, ou seja, um oitavo de fato. Tinha que ser, né? A gente está nesses primeiros Hum, exercícios sempre buscando relações, né? hum. De números que se relacionam. Ou Kidoki, então a gente pode dizer que esse negócio aqui é meio de um oitavo. O que, que eu tenho que levar no meio para dar um oitavo? Ah, isso aqui ficou fácil, né? Tem que levar o 3, né? Vamos dizer que isso aqui é igual a x, daí coloco o bagulhetes. Ah, x elevado a um oitavo. Daí, poxa, um meio vezes um meio vezes um meio, né? 3. Beleza? Isso. Deixa eu só copiar isso igual a X. Ah, beleza. Certo. Agora. Agora é contigo. Eu vou colocar as quatro mais fáceis aqui para você. Beleza? Uhum. O bom aqui é que é praticamente só dois e só três, né? Então, você vai conseguir fazer uma faturaçãozinha só aí para pegar a lógica. Meu Deus, eu tô falando igual um maluco. Já foi quase a página toda só eu falando. Meu Deus, que aula produtiva? Não, eu não acho que só porque eu tô falando um monte a aula é produtiva. Esses dias eu dei uma aula para uma moça e fiquei falando por 45 minutos, daí ela fui pedir para ela resolver um exercício simples, ela não entendeu. Isso que eu acho que eu tenho mesmo que cobrar de vocês fazerem a conta, senão vocês ficam muito passivos na aula. Sim. Não é porque eu sou preguiçoso, não, muito pelo contrário. Bem, tente aí, né? Tente aí. Qualquer coisa me pergunta. Eu vou enviar o que eu fiz, né? Só pra ficar aí de. Tá. Acho que te enviei. Meu, tô ficando maluco, cara. É tanta aula que eu tô ficando doido. Já tá lá no teu zap, tá? Tá. Enquanto eu faço, deixa eu só te perguntar. Liga. Amanhã a nossa aula tá marcada Pra meio-dia. às. Meio-dia do Não, Brasil. não, peraí. Não, Deixa pera, eu olhar amanhã não tem aqui. aula. Tô viajando. Amanhã nós temos aula, desculpa. Amanhã tem aula, tá marcado Das 16 às. às 18. Isso aí. Aí eu só queria ver se teria como adiantar 1 hora. Ou Eu se. adoraria. Só que o cara lá, eu vou perguntar pra ele. Eu vou até te mandar um print que eu vou perguntar mesmo. Não, É, tranquilo. Se não der, a gente mantém, só se der pra. Porque aqui daí, pra mim, vai ser das 8 às 10 da noite, só porque precisa, se sim, der pra ser um pouquinho antes, mas senão a gente mantém. seja segunda aula às 17, ó. Perguntei pro Luiz, acabei de perguntar. Vou lá aqui. Tá, Beleza? beleza.
Vejamos. Esse deu pra ver. Bem, você fatorou 256, viu que era 2 elevado a 8, resposta é 8. Aqui você fez bem, viu a questão do sinal, isso mesmo. Aqui era 3, 3 tá aí, show. E aqui você teve que girar, então, negativo. Maravilha. Bem, então beleza, a primeira leva aí de exercícios foi. Agora vamos ver umas outras propriedades. Cadê? Tá aqui pra baixo. Esse livro é todo estragado. Ó, propriedade de operação, né? Se você tem uma multiplicação dentro do log, você pode quebrar em dois logs somados desses termos, ok? Ok. Se você tem aqui a divisão, então é a subtração pelo log do cara de baixo. Claro, tu sempre tem que ler em árabe, matemática, né? Porque vale da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Que nem árabe, né? Que lê da direita para a esquerda, ou japonês, sei lá. Japonês lia de cima para baixo, né? Só que como é difícil escrever no computador assim, eu acho, é árabe que lê da direita para a esquerda. Que eu ia falar é que, às vezes, né, a gente quer que fique desse jeito aqui, né? A gente quer que fique dividido, fique num log só, sacou? Mas o problema pode nos dar como uma subtração. Daí você faz o contrário, né? Você junta tudo num log só, entendeu? Que normalmente é o que eu vejo aparecer, por sinal. E outra coisa muito relevante também é a mudança de base, porque é muito importante nós, às vezes, termos um problema com logs numa base só, para poder fazer operações, simplificações, etc. Então, veja aqui que o log inicialmente, o log do A ali era na base B, né? E agora ele ficou na base K. Veja, né? Que legal, né? Então, tipo, que o A fosse uma variável, né? Agora mudou a base que o log estava agindo na variável. E aqui embaixo, né, virou o quê? Na prática, isso aqui, de modo geral, vai ser o log de um número. Vai ser um número que tu vai conseguir jogar na calculadora, entende? Então, é muito forte essa propriedade aqui de mudança de base. Ok? Bem, O que que é, diga. desculpa, não, só dizer, o que que é aquele símbolo, como é que se lê esse símbolo, que é esse A de cabeça para baixo, o que que é isso? Pra todo. Ah, Ahn, nham, 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 nham. Aqui. Esse exercício é muito legal. Por quê? Porque ele está nos dando alguns valores de log, né? Ele está dizendo para nós, ó, o log da base 6 do 11 é isso, o log da base 6 do 2 é isso. Agora calcula essas outras várias coisas, né? Como é que nós vai fazer? Por exemplo, a primeira ali, né? Pô, ele não falou nada sobre o log de 6, né? Ou melhor, log de 22. Mas eu sei que o 22 é 2 vezes 11, não é mesmo? sim. Já dizia a tia lá da escolinha. Então, se é isso, e nós estamos vendo uma multiplicação, né? Eu posso usar a propriedade que eu acabei de te ensinar e fazer o log do 2 e o log do 11, sacou? E esses caras eu tenho os valores, não é mesmo? Aqui, 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 aqui. Daí eu consigo encontrar a resposta, beleza? Então eu olho para os meus números e tento adaptar eles baseado nas informações que eu tenho. Pegou a ideia? Entendi. Legal. Então, eu quero que tu faças essas duas aqui. As outras têm mudança de base, já é um pouquinho mais difícil. Mas eu quero ver se tu entendeu bem essa ideia. Tu acredito que tu não precise das propriedades, né? Mas qualquer coisa eu volto lá para tu copiar. Tá. Não, só para eu pensar, então, essa B, só para ver se que é o log de 6 de 2 sobre 11. E eu sei o log de 2, eu vou fazer log de 2
menos log de 11. É isso? Exatamente, Tá, exatamente, tá. E, exatamente. tá. E a log de 6, 55,5. Ah, E aí, o 5,5 se 11 menos, relaciona com esses números que a gente tem? 11 menos 2 dá 9. Não sei. 11 dividido por 2. Ah, é verdade. Sim. Ah, Dá pois menos. é, né? Sim. 11 dividido por 2, tá certo. Olha só, me parece que tu entendeu, né, como é que faz, só tá fazendo as continhas de mais e menos agora, então tranquilo. Só que é o seguinte, né, a D, como você pode ver Hum, na D, é, ela tem um 2 na base, certo? certo, Então você teria que fazer a mudança de base, certo? certo. Você quer tentar? Que é o K. Ah, peraí, 2 e 11. Mas é o que seria a minha base? Que daí eu vou fazer. Eu uso o 2 ou o 6? Peraí, Ó, log de. criatividade, Candice, criatividade. A gente precisa que apareçam as informações que a gente tem. Nós temos essa informação e essa, certo? Certo. Então nós precisamos mudar a base do log para o 6. Portanto, Ah, olhe então. lá o livro e, né, fique ligado aí como fazer essa mudança. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Pô, cadê, velho? Então vai ser peraí, se eu tô log de 11 na base 6 dividido por log de 2 na base 6, é isso? Perfeito, perfeito, Ah, perfeito. tá bom, entendi. Isso aí. E olha só, esse outro cara aqui, ó, como você pode ver, ele basicamente inverteu a base e o logaritmando, né? Na D era 2 e 11, aqui é 11 e 2, certo? Sim. Tem uma propriedade que agiliza essa conta, que é essa aqui, ó. Ela não tá no livro, mas eu conheço ela.
minha amiguinha. Ou seja, é só você pegar a resposta que você vai obter na D e inverter, né? Fazer um sobre essa resposta. Beleza? Beleza. Log. Muito bem. Agora, tendo em vista que você sabe fazer essas contas, né? Eu tô levando em conta que tu sabe fazer conta demais. Uhum. Nós temos a F, né? Vou te dar uma dica para resolver a F sozinha. Não fique enviesada apenas pelas coisas que você viu nesse exercício, mas pense no geral, ok? Ok. O 16 é um número aí que dá para trabalhar com ele, né? Ah, porque ele vai ser um 2 vezes 2 4 vezes 2 8 um 2 na 4. Isso? Opa, pegou a ideia, isso mesmo, 2 na quarta. Então tem dois Tá. aí, né? O 2 a gente conhece bem, as conversinhas, certo? Certo. Ah, tá, mas aí ele é um 2 na 4, mas a informação que eu tenho é um log de 2. Ah, Só que tem um 4 no expoente. E a gente já viu hoje uma propriedade sobre números no expoente, certo? Que é a coisa mais forte que existe no log. O log serve para isso, de modo geral, para pegar os expoentes e jogar para fora do log e multiplicando, né? daí vai ficar um 4 de log na base 6 igual a 2. Log na base 6 do 2, né? Tem que Do falar 2, assim. isso aí. Isso. Tá. Ah, então vamos. E aí, substituindo, eu vou fazer 4 vezes o 0,37. Exatamente. Ah, tá bom. Legal, né? Beleza. Muito bem. Então, parece que tu já tá bem nessa parada aí. Agora vamos ver a função log. Ó, a função log, como você pode ver, é só pegar a sua cabeça e girar ela 90 graus, tipo a menina do exorcista, que vai ficar igual ao gráfico do exponencial, certo? É o mesmo gráfico, só que tá virado. Justamente porque na matemática, quando tem funções inversas uma da outra, elas são o gráfico girado 90 graus uma da outra. Hum, Como você pode perceber, ele está citando aqui o log da base 2, que é um número maior que 1. 2 é maior que 1. Pode desse jeito. Se eu pegar um número que é entre 0 e 1, tipo um meio, é um gráfico semelhante, só que giradinho também, né? Invertidinho. Igual o que aconteceu quando a gente estava vendo a função exponencial, né? Ela também gerava gráficos invertidinhos. Eu acho que eu falei de função exponencial para ti, ou eu tô viajando. Falei, eu né? acho que sim. Tá. Acho que não, Bem, eu se eu não não lembro se falei, aí eu vou falar agora, né? tá. Pois Porque eu não sei se o gráfico. para resolver log, essas coisas aí, a gente precisa ficar bem ligadinho com o exponencial. Né? Então é isso, né? O que, que a gente pode ver de características interessantes desse gráfico, né? Que entregam informações sobre a função. Primeiro, que ela não tem, ela não aceita valores negativos, né? Veja só. Dentro do log, o resultado das contas que estão dentro do log, porque na função log tu não tem um número, né? Tu tem x no log, tá vendo aqui, ó? X. É, vai gerar gráfico, etc. Só que você não pode ter um número negativo ali, né? Que nem a raiz quadrada, né? Raízes de índice par não podem ter valores negativos dentro, né? Não existe a raiz de -4, por exemplo. Também não existe o log de -4, não existe o log de número negativo, né? Tá vendo aqui que ele tende a zero? Na verdade, nem o zero existe. Se tu jogar log de zero na tua calculadora, vai dar erro. Entendi. Beleza? Justamente porque, como a gente conversou lá na função exponencial, não existe nenhum número que eu possa elevar a um outro número que dê zero.
Qualquer número elevado a... Como é que eu posso? Eu vou desenhar para ficar mais claro. Mas, né, por exemplo, assim, ó. Não existe nada que eu coloque aqui em cima do x que vai me fazer dar zero, entendeu? Não existe. Justamente por isso, como o log está associado com a exponencial, como eu já falei umas trocentas vezes hoje, não existe aqui uma resposta para o log de zero. Ele tende a infinito, beleza? No caso, menos infinito aqui. A função log, ela tem como imagem, né, todos os reais. Ela vai para o menos infinito e também vai para o mais infinito. Ela vai devagar, mas ela vai para o mais infinito aqui. Beleza? E aqui, claro, se você tiver uma base menor que 1, sempre entre 0 e 1, não pode base negativa também. Pelo mesmo motivo que na aula passada eu te falei que não existe exponencial negativo. Exponencial de base negativo, né? Menos x elevado a alguma coisa. Isso não existe. Ah, professor, mas você falou para mim que tudo bem se eu fizer isso. Sim, tudo bem. Só que não existe isso. Nós não estamos trabalhando com isso quando a gente está falando de função exponencial, né? De modo geral, a gente está trabalhando com uma coisa assim. Ou, sem o menos, né? É sempre um número elevado a x, né? Só que se tu coloca um número negativo, não existe função. Não sai nada no gráfico. Bizarro, mas é um fato. De toda forma, a mesma coisa com o log. Você não pode ter um número negativo aqui no... E também não pode 1. Não faria sentido a base ser 1. Tá bom? Então, algumas regras aí, né? Cheio de regras. Daí, por exemplo, né? Domínio. Domínio é uma coisa que está lá nas tuas primeiras matérias de cálculo. A gente estudou limite, tinha que estudar domínio também lá, né? A gente estudou. Ele está perguntando aqui qual que é o domínio dessa função. Ou seja, quais são os valores que eu posso jogar no x dessa função? Daí tu pode erroneamente pensar, o professor falou que não pode número negativo, então só vou jogar x positivo. É errado. Porque, por exemplo, se você jogar o número 1, vai dar menos 10 a resposta, né? Sim. E menos 10 é um número negativo, então tu terias com o log de menos 10. Pô, não pode. O que não pode é a resposta da conta aqui dentro da negativa. Beleza? Então a gente tem que encontrar quais são os valores de x, a partir de qual valor de x que a gente vai ter valores sempre positivos. Como é que a gente faz isso com uma desigualdade? Uma desigualdade social. Passando o menos 12 para o outro lado e dividindo por 2, você vai ficar com x maior que 6, certo? Certo. Ou seja, você pode jogar qualquer valor de x maior que 6 aqui. Sacou? Qualquer valor maior que 6, você vai ter uma conta positiva. Beleza? Claro, isso aqui foi muito fácil, né? Agora só volto ali. Só para ver se eu lembro, que daí ele fala assim, que a resolução então o log é que A e B, esse símbolo pertence, eu já nem lembro mais, pertence aos números reais. Isso, e B exatamente. é diferente de 1. Tá, só para saber se eu É assim, o B que... Bem, é que entenda, né? Ele tá falando sobre o log aqui, né? O B, ele tá te dizendo... Tanto A quanto B, na prática, né? Eles têm que ser reais. E esse símbolo não é pertence, tá? Eu tava pensando que tava falando desse. Esse aqui está contido. Ah, é verdade, eu não lembrava mais. O B está contido nos reais, daí tem um asterisco aqui, que é reais tirando o zero, né? Não vale o zero. E mais significa positivos, ok? E B tem que ser diferente de 1, não pode a base ser 1, resumidamente. Beleza? Beleza, tá. Subarashi. Agora, então, vamos usar tudo isso, né? Porque temos problemas aqui no logaritmando e na base. A gente já entendeu que esse cara aqui tem que ser maior que zero, positivo, e não pode ser zero, né? Esse cara aqui também tem que ser maior que zero, mas ele não pode ser 1, né? 1 é um número maior que zero, mas não pode ser 1 também. Então a gente precisa de valores de x que correspondam a essas 3 regras ao mesmo tempo. Essa é a lógica. Então,
repare bem, aqui ó, x ao quadrado menos 4x maior que zero. Daí ele vem em uma linha e já te dá a resposta. Ou seja, ele espera que um aluno que de primeiro ano, que já esteja no primeiro terço do livro, saiba essa resposta. Claro que esse livro é maluco, né? Com a minha breve experiência de professor, eu sei que normalmente os alunos não têm ideia do que está acontecendo aqui. Mas eu e você já conversamos sobre isso. Então eu deveria cobrar de você. Você está ligado ao que está acontecendo aqui? O aluno chega no fim do terceiro ano e não sabe a tabuada. É uma loucura completa, velho. Ensino no Brasil é uma piada. Mas você sabe, né? Então vai lá, não me decepcione. O que tá rolando aqui? Olha a pressão que eu tô colocando em ti. X ao quadrado menos 4x tem que ser maior que zero. Exato. Ele fez... ele achou 2x, x menor que zero e x maior que 4. Ele fez uma báscara disso aqui? Exato, ele fez a báscara para encontrar as raízes e, de modo geral, o que nós temos na báscarazinha, né? Nós temos um gráfico. Né? E esse gráfico mostra claramente que valores maiores que a maior raiz, valores de x, né? Maiores que a maior raiz e menores que a menor raiz sempre vão me dar respostas positivas. É apenas entre as raízes, quando a gente tem uma parábola virada para cima, que nós temos as respostinhas negativas, né? Então, por isso que ele falou o que ele falou aqui. X menor que zero e x maior que 4, né? Beleza. Ele tá desenhado ali embaixo. Isso. Daí ele fez o que... Claro, né? Daí ele avaliou as outras coisas ali que deveriam rolar, né? Ou seja, o x tem que ser maior que 5, o x tem que ser diferente de 6. E ele criou um varalzinho. Eu chamo de varalzinho. O que é esse varalzinho? Ele avalia, ao mesmo tempo, os valores que valem para as 3 regras, né? Só que tu tem que desenhar o varalzinho direito. Então, o primeiro é do 0 ao 4 aqui. O segundo varalzinho, o que importa para nós é o 5. Né? E perceba que o 5 está na frente do 4. Isso parece meio óbvio, mas toda vez que eu peço para os alunos desenharem, eles desenham de qualquer jeito, daí o 5 fica atrás do 4, daí a análise do varalzinho dá tudo errado. Né? E o 6 aqui também, né? Perceba que na regra 6 vale tudo menos o 6. Então, por isso tem uma bolinha aberta aqui no 6. Bolinhas abertas não vale. Tá bom? Daí, pronto, né? Quais são as regiões que valem nas 3 regras ao mesmo tempo? Todo mundo para frente do 5, tirando o 6. Né? É o que o varal mostra. Beleza? Então, por isso que a solução, né, o domínio daquela função é x maior que 5 menos o 6. Ok? Ok. Então, ok. Maravilha. Então, minha amiga, como a aula tá acabando, né? O que eu vou falar para você? Que eu acho que de regra de log tá bom. O que eu acho que a gente tem que ver na próxima aula, que vai ser de fato importante, bem importante, são as equações logarítmicas, tá? Que é você tentar encontrar o valor de x em situações como essa. Aqui, Aí né? tem... Aí... Desculpa. Diga. Não, eu ia falar, nesses exemplos aí, porque assim, eu me lembro de ver, tipo, nas aulas dele, uma coisa assim, logaritmo de x na quarta, mais x na terceira, mais, tipo, é esse tipo de coisa que a gente vê aula que vem. Amanhã, Sim, no caso. tu vai ver uma equação, ou seja, vários logs, e daí de alguma forma tu tem que resolver esses logs para encontrar o valor do x, exatamente. Tá, É isso que beleza. aparece bastante em cálculo, né? Porque tu tem normalmente uma equação diferencial que descreve o teu problema, e daí tu vai precisar aplicar log nela para resolver isso aqui. Para isso tu precisa saber resolver uma equação com log, né? Ok? Beleza. Então tá Beleza. bom. Então a gente Então se fala amanhã e o cara ainda não respondeu, tá? Não, tranquilo, só me avisa, senão mas mantemos o horário.